Olá, aluno. Voltamos agora com a resposta da interatividade do bloco anterior. Em relação às situações expostas no exercício, um aumento significativo nas tarifas dos transportes públicos irá mostrar o seguinte, que sendo mais cara a tarifa, o consumidor ele vai procurar uma alternativa, por exemplo, com transporte individual, fazendo com que haja um aumento na demanda por gasolina. Uma baixa significativa no preço dos automóveis também servirá de incentivo a um aumento na demanda por gasolina. E por outro lado, uma redução significativa nos custos de produção de gasolina está associado não à demanda de gasolina propriamente dita, mas à questão da oferta. Nesse caso, portanto, as situações 1 e 2 são aquelas que provocariam um deslocamento à direita da curva de demanda por gasolina, portanto a alternativa correta é a C. Continuando as nossas análises com relação aos mecanismos de mercado em concorrência perfeita, vamos agora entender mais a respeito das interações de oferta e demanda e como que ela determina o equilíbrio de mercado competitivo. Bom, como vimos anteriormente, a oferta e a demanda, ofertantes e demandantes interagindo, determinam um preço de equilíbrio. Agora, não necessariamente há um preço de equilíbrio na economia, né? E quando ele não estiver no equilíbrio desejado, o mercado ele vai ter que se ajustar para restabelecer o equilíbrio. Lembrando sempre que esse ajuste ele ocorre mediante as hipóteses de concorrência perfeita anteriormente citadas. Portanto, se nós não tivermos um equilíbrio desejável para um determinado mercado, pode ocorrer o seguinte, vai ter que haver uma diminuição do excesso de oferta, com o aumento dos preços que estão sendo negociados, ou uma diminuição na escassez de oferta, com redução nesses preços de negociação. Sempre lembrando a mensagem importante de que os mercados devem ser competitivos para que haja um restabelecimento do equilíbrio e que esse equilíbrio seja eficiente. Voltando então ao gráfico em que nós mostramos o equilíbrio entre oferta e demanda, denotado pelo ponto E, em que o preço é o preço de mercado, o preço de equilíbrio, e a quantidade demandada e a quantidade ofertada são iguais. Agora, se por exemplo, vamos imaginar o ponto determinado pelo número 3, né? Nesse caso, o preço está de negociação para esta quantidade está acima do preço de equilíbrio. Por que isso? Porque existe uma oferta e uma quantidade que estão em claro desequilíbrio, ou seja, a quantidade demandada está acima da quantidade ofertada. Nesse caso, a gente está denotando aqui uma possibilidade de excesso de oferta, né? Ou seja, para restabelecer o equilíbrio nesse ponto, vai ser necessário o quê? Né? Que haja um deslocamento da curva de oferta. Caso contrário, a demanda não vai estar interessada por adquirir mercadorias a um preço muito acima do seu ponto de equilíbrio. Por outro lado, voltando ao gráfico, o ponto 2, ele denota uma situação que a quantidade demandada é maior que a quantidade ofertada, né? E o que está ocorrendo nesse caso, né? Um excesso de demanda ou uma escassez de oferta. Nesse caso, quando há uma escassez, né, isso deve-se ao fato de que o preço, estando muito abaixo do preço de equilíbrio, vai fazer com que os demandantes estejam incentivados a consumir mais mercadorias. Se
a oferta não acompanhar este incentivo dado pelo preço, vai faltar mercadorias e o mercado vai estar em situação de escassez. Então, como que a gente pode resumir as diversas situações a respeito de variações nas quantidades e nos preços, considerando o equilíbrio de oferta e demanda? Voltando ao gráfico, no ponto em que a quantidade demandada é maior que a quantidade ofertada, o preço deve subir para o seu ponto de equilíbrio ou para o preço P estrela. No ponto em que a quantidade demandada for menor que a quantidade ofertada, aí o preço deve cair para o preço de equilíbrio de mercado P estrela. Além disso, outras situações podem ser verificadas combinando variações nas condições de oferta e nas condições de demanda e, ao mesmo tempo, essas variações elas podem ocorrer simultaneamente. Deslocamentos da curva de oferta, por exemplo, podem ocorrer, como citado anteriormente, a partir de choques positivos ou choques negativos. Então, suponha, por exemplo, uma situação inicial, que é o ponto E0 desse novo gráfico, em que o preço de equilíbrio vai determinar a quantidade exata a ser negociada nesse mercado. Se por um acaso ocorrer um choque positivo de oferta, no sentido, por exemplo, de uma inovação tecnológica que faz com que a mercadoria seja produzida de maneira mais barata, isso pode fazer com que haja um deslocamento da curva de oferta para a direita e, se as condições de demanda permanecerem as mesmas, ou seja, os mesmos tipos de comportamento, preferências, renda dos demandantes para essa determinada mercadoria, o ponto de equilíbrio vai se deslocar de E0 para E1, fazendo com que a quantidade negociada aumente a um preço de equilíbrio mais baixo. Então, nessa situação, nós estamos identificando o seguinte: um deslocamento da oferta que provoca um novo ponto de equilíbrio desejado no mercado, em que o preço é mais barato e a quantidade negociada nesse mercado é maior. Continua havendo equilíbrio? Sim. Se mantiver as mesmas hipóteses iniciais de mercados competitivos, esse equilíbrio ele se manterá numa situação mais abaixo. Por outro lado, se houver um choque negativo de oferta, por exemplo, uma perda de produtividade decorrente, por exemplo, de fatores climáticos, isso pode fazer com que haja um deslocamento da curva de oferta para a esquerda, trazendo o equilíbrio para E2. Nesse caso, esse novo ponto de equilíbrio, ele, mantendo as mesmas condições da demanda, vai fazer com que o preço de equilíbrio aumente para P2 e a quantidade ofertada se reduza para Q2. É um novo ponto de equilíbrio, mas nessas situações, nessas novas situações e novos pontos de equilíbrio, não há nem escassez, nem excesso de oferta ou demanda. Ao mesmo tempo, também é possível haver deslocamentos simultâneos entre oferta e demanda, também provocando novos pontos de equilíbrio. Retomando a questão do choque de oferta negativo, só lembrando, o choque de oferta negativo vai fazer com que a curva de oferta se desloque para a esquerda. E nesse caso, como visto anteriormente, isso vai trazer o ponto de equilíbrio para cima, à esquerda, com o preço de equilíbrio aumentando e a quantidade negociada de mercado, a nova quantidade de equilíbrio, se reduzindo. Pois bem, imagine agora, por exemplo, que associado a esse choque de oferta negativo, também haja um choque de demanda negativa, reduzindo a demanda, por exemplo, por conta de um aumento não esperado nas taxas de desemprego, que reduz a renda dos consumidores. Se associado à redução
da oferta por conta do choque negativo, houver também uma redução da demanda por um outro choque negativo, agora de demanda, esse equilíbrio ele voltará ainda mais à esquerda, porém, dependendo da magnitude do choque da demanda, isso vai fazer com que o preço até volte para o seu estágio de equilíbrio inicial. Porém, há uma quantidade negociada inferior àquela que estava sendo observada nos dois pontos de equilíbrios anteriores. Então, à medida que houver interação entre oferta e demanda, e dependendo da magnitude desses choques, os equilíbrios eles podem se deslocar continuamente para a esquerda ou para a direita, de acordo com o tipo de choque e a sua magnitude. Além das análises gráficas que são expostas, né, e também com uma maneira de entender qual é a magnitude desses choques, também é possível fazer a análise do equilíbrio de mercado de maneira algébrica, ou seja, a partir de especificações matemáticas das curvas de oferta e demanda. Então, já partindo para um exemplo prático, né, vamos supor, por exemplo, um mercado de uma mercadoria negociada, por exemplo, maçãs, em um determinado local. E esse mercado ele é dado pelas seguintes equações de demanda e de oferta. A quantidade demandada, QD, é igual a 500 menos 4P. E a quantidade ofertada, QS, é igual a menos 100 mais 2P. Portanto, essas são as especificações matemáticas das curvas de oferta e demanda. Note que a quantidade demandada ela tem sempre a conotação do sinal negativo na parcela do preço, enquanto que a quantidade ofertada ela é sempre relacionada positivamente ao preço. O P nas equações representa o preço de mercado que é negociado por essas mercadorias, por exemplo, aqui em unidades monetárias por saca de maçãs. E Q é a quantidade que é negociada em 1.000 sacas. Dadas essas duas equações, quais são o preço e a quantidade de equilíbrio desse mercado? A resolução ela é simples. Como o equilíbrio ele se dá igualando-se a quantidade ofertada à quantidade demandada, que é S igual a QD, colocando as duas equações, as duas identidades, uma ao lado da outra, igualando-as e resolvendo essa equação simples de primeiro grau, encontramos o preço P igual a 100, ou seja, é o preço de 100 unidades monetárias por saca. Esse seria, portanto, o preço de equilíbrio de mercado. E a quantidade demandada ou a quantidade ofertada, como aquele ponto de equilíbrio é sempre o mesmo, substituindo o preço em qualquer uma das equações apresentadas, vamos ter que a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada em 100. Como a quantidade é medida em 1.000 sacas, portanto, são 100.000 sacas as quantidades de equilíbrio de negociação deste mercado. Vamos agora à interatividade deste bloco. Em um dado mercado de concorrência perfeita, a oferta e a procura de um produto são dadas, respectivamente, pelas seguintes equações. QS igual a 60 mais 26P. E QD é igual a 780 menos 14P. Em que QS, QD e P representam, na ordem, a quantidade ofertada, a quantidade demandada e o preço do produto. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade transacionada nesse mercado quando ele estiver em equilíbrio. Alternativa A, 523 unidades. Alternativa B, 528 unidades. Alternativa C, 531 unidades. Alternativa D, 537 unidades. E alternativa E, 541 unidades. Voltamos já com a resposta.